Olá a todos, bem-vindos à Sinapse Biotecnologia. Tenho o prazer de apresentar uma aula. Meu nome é Pedro Paulo Gattai Gomes, eu sou o assessor científico da Sinapse Biotecnologia e hoje eu vou apresentar para vocês a aula intitulada NGS de amostras clínicas. Então, o NGS é uma técnica muito utilizada na pesquisa clínica, na área clínica, né, na medicina, como uma ferramenta, né, para tornar essa medicina cada vez mais personalizada, de forma a encontrar mutações e alterações em genomas em cada indivíduo analisado. Inclusive, por meio dessa técnica, é possível auxiliar o médico a determinar qual seria o melhor tratamento ou aquele tratamento que seria o que melhor responderia para uma determinada pessoa. Doenças crônicas como câncer e diabetes, por exemplo, podem se beneficiar de estratégias que utilizam essa técnica em sua avaliação do paciente. Mas conforme a técnica e o conhecimento das patologias avançam, né, bem provavelmente a quantidade de doenças que poderão se beneficiar dessa abordagem aumentará nos próximos anos. Sobretudo aí com o aumento dos estudos e com o aumento de financiamento público e tudo mais, né, da própria medicina sobre as doenças raras, né, ditas doenças raras. As mutações do tipo variações estruturais, né, dentre as mutações que são analisadas pelo NGS, são modificações que podem ocorrer no genoma dos indivíduos e que afetam a morfologia do cromossomo, né? Como parte de perda dos cromossomos, duplicação de pedaços e até mesmo troca de porções entre cromossomos. E nesse tipo de variação, né, as variações estruturais, nós podemos categorizar duas categorias. Então a gente tem as variações estruturais, desculpe, balanceadas, onde não ocorre ganho ou perda de função, nós teríamos nesse caso então as inversões e as translocações. E entre as variações estruturais de categoria não balanceada, são aquelas onde ocorrem ganhos ou perdas genômicas, sendo elas as deleções, as inserções, a variação no número de cópias ou então a duplicação em tandem. As mutações do tipo variação no número de cópias, né, que seria uma variação estrutural dita então não balanceada, né, são uma classe de alteração estrutural genômica que inclui amplificações e perdas de uma região específica do genoma, esta podendo ser de um gene completo. Geralmente essas mutações elas são de regiões maiores que 1000 bases em tamanho, tá? Essa variação no número de cópias ela pode ser herdada e pode gerar outras variações estruturais que veremos a seguir. Como fonte que eu posso citar aqui disso que eu acabei de dizer, está o trabalho de Amal e Padi, publicado no Journal of Human Genetics em 2012. Aqui embaixo a gente tem uma figura exemplificando então essa variação no número de cópias, né? Outras variações estruturais, como deleções, duplicações, inversões, inserções e translocações, podem ocorrer também decorrentes da mutação da variação do número de cópias. Então, por exemplo, a deleção é basicamente, aqui como mostra a primeira figura em cima, a deleção propriamente dita de um trecho de um dado cromossomo. A duplicação, por sua vez, é exatamente como o nome diz, duplicar uma dada região num cromossomo, na cromática irmã de um dado cromossomo. A inversão, por outro lado, seria a troca de regiões de mesmo tamanho entre as cromátides de um mesmo cromossomo ou de cromossomos diferentes. As inserções seria a inserção de um trecho numa região do cromossomo que anteriormente não havia. A translocação quando parte de um cromossomo muda de região para outra parte de outro cromossomo. Basicamente, são essas as variações estruturais
que ocorrem nas mutações vistas principalmente no câncer, né? Essas mutações que vimos anteriormente, elas podem resultar no desenvolvimento de doenças, sendo que o efeito fenotípico, então aquele visível, né, no processo da doença, dependerá em como a variação do número de cópias afetará genes sensíveis a estas variações ou seus elementos regulatórios. O desenvolvimento fenotípico, né, ou seja, aquele visível de uma doença, pode não depender apenas de uma única variação no número de cópias, mas pode ser uma combinação de várias variações de número de cópias e outras variações genéticas, como o polimorfismo de nucleotídeo único, por exemplo, também chamado de SNPs. Assim, portanto, a identificação de todos os fatores de suscetibilidade que afetem o desenvolvimento da doença é o melhor preditor de diagnóstico que correlacionar a doença com poucos fatores de suscetibilidade. E aqui na figura a gente tem um exemplo desse SNP. Então, quando a gente compara o genoma de indivíduos com características similares, a gente observa, por exemplo, características como cor, raça e região de nascimento, por exemplo, e idade. A gente observa um SNP para uma dada região. Esse SNP seria uma variação naquela mesma região de um dado genoma no cromossomo por uma outra base, tá? Mas aí, qual seria então a implicação da resposta imunológica à imunoterapia e receptores B e T na utilização do NGS na clínica, né? O organismo humano ele é dotado de sistema imunológico, né, que é um sistema que é a defesa do organismo a diferentes agressores externos. Ele é um sistema complexo que envolve uma série de células e órgãos que funcionam em conjunto como uma grande barreira de proteção. Assim, esse sistema ele age em nosso organismo através de respostas imunológicas, que são aquelas respostas que este sistema dá quando na presença de um patógeno dentro do organismo, por exemplo. Na prática clínica, existe um tipo de terapia a certos tipos de doenças, como o câncer, por exemplo, que utiliza uma terapia que estimula este sistema, ou células específicas que compõem este sistema com fins de obter uma dada resposta que serve como tratamento da doença. Esse tipo de terapia também é conhecida como imunoterapia. Tá? As células, né, desse sistema imune que geralmente são utilizadas nessa imunoterapia, nós temos então os linfócitos, sendo eles os linfócitos T, que participam de processos de imunidade celular, os linfócitos B, que participam de processos de imunidade humoral, e os linfócitos NK, que participam de citotoxicidade natural contra células cancerosas e células infectadas por vírus, por exemplo. A resposta imunitária humoral, né, citada no slide anterior, é uma subdivisão da imunidade adquirida, que é aquela que a gente adquire conforme o organismo vai combatendo um dado corpo estranho. Onde a resposta imunológica ela é realizada por anticorpos. Esses anticorpos eles são secretados por plasmócitos, que são células derivadas dos linfócitos B, após detectarem a presença então de antígenos, ou após serem estimulados por meio de citocinas liberadas pelos linfócitos T. Aqui nessa figura a gente tem um resumo, tá, de como ocorre esse reconhecimento do patógeno e ativação dessas células, tá? Mas basicamente a gente tem essa ativação, que é a apresentação desse patógeno à célula. Essa célula então começa a produzir o anticorpo, e esse anticorpo então vai se proliferar e vai combater esse patógeno, eliminando esse agente patogênico e fazendo um controle e desativação desse corpo estranho. Né? A ativação de linfócitos B, por outro lado, ela promove ação antitumoral. Então, a gente vinha falando de câncer, né? E o câncer é uma doença crônica que pode demorar muito tempo para se desenvolver, e, em teoria, o organismo de uma pessoa doente deveria reconhecer o tumor e tentar eliminá-lo. Entretanto, as células tumorais possuem diversos mecanismos para escapar do sistema imunológico. Então, entender como tal dinâmica funciona é essencial para se pensar em formas de interferir no processo.
Assim, o perfilamento de linfócitos B e linfócitos T são uma análise muito importante no sucesso do tratamento desta doença. E como fazer o perfilamento de receptores de células B e células T? A Takara Bio, nossa representada, é uma empresa que possui diversas soluções voltadas para vários tipos de câncer, né? De NGS, que podem ser utilizadas no tratamento do câncer. Para saber mais, convido-os a acompanharem nosso canal do YouTube, nossa linha de fornecimento, bem como o nosso catálogo. Aqui estão as nossas empresas, algumas de nossas empresas representadas, e o que tinha para apresentar a vocês hoje era isso. Estamos à disposição e obrigado pela atenção. Aqui está meu e-mail, o e-mail da Synapse, e acompanhem nossas redes sociais para maiores informações.